Olá, pessoal! Aqui é a professora Isabela Gregor, do canal Sala de Matemática, e neste vídeo vou comentar as atividades da semana 2 do PET 5 da turma do 7º ano. O objetivo das atividades desta semana é resolver problemas que envolvam grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Vamos nessa! Para começar, vamos analisar o que são grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a variação de uma implica na variação da outra na mesma proporção, ou seja, duplicando o valor de uma delas, o valor correspondente da outra também duplica. Reduzindo pela metade o valor de uma delas, o valor correspondente da outra também se reduz pela metade e assim por diante. A razão entre duas grandezas diretamente proporcionais é uma constante positiva. Vou explicar um exemplo para vocês. Se eu for numa loja e comprar uma certa quantidade de lápis, eu vou pagar um determinado valor. Por exemplo, se eu comprar um lápis, eu posso pagar R$1. Se eu comprar 3 lápis, eu vou pagar R$3. Se eu comprar 10 lápis, eu vou pagar R$10. O que a gente consegue notar aqui? Que à medida em que eu aumento a quantidade de lápis que eu compro, o valor aumenta na mesma proporção. O triplo do número de lápis, eu vou pagar o triplo do valor de um lápis. Logo, a quantidade de lápis e o valor a ser pago por eles são grandezas diretamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra. Ou seja, dobrando o valor de uma grandeza, o valor correspondente da outra se reduz pela metade. Triplicando o valor de uma grandeza, o valor correspondente da outra se reduz pela terça parte e assim por diante. Em duas grandezas inversamente proporcionais, a razão entre uma delas e o inverso da outra é constante positiva, ou seja, o produto entre elas é constante positiva. Um exemplo para ajudar vocês. Se eu tiver uma viagem para fazer, eu tenho as grandezas velocidade e tempo da viagem. Se eu andar a 30 km por hora, a minha viagem vai durar 4 horas. Se eu aumentar a velocidade para 60 km, ou seja, o dobro da velocidade anterior, o meu tempo de viagem vai reduzir pela metade, ou seja, eu só vou gastar 2 horas. E se eu for a 120 km por hora, ou seja, 4 vezes a minha velocidade inicial, eu vou levar apenas 1 hora de viagem, ou seja, reduziu para a quarta parte do tempo inicial. A velocidade aumenta, o tempo de viagem diminui. Logo, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Vamos às questões. Questão 1. Os organizadores de um show de música fizeram um estudo e elaboraram um quadro para mostrar os efeitos que o preço do ingresso poderia causar em relação à arrecadação, despesas com segurança, quantidade de público presente e o número de funcionários necessários. Tem a tabela aí. Qual dessas grandezas é inversamente proporcional ao preço do ingresso? Então, nós já temos uma grandeza identificada, né, que é o preço do ingresso, e quer saber qual das outras grandezas, comparada com o preço do ingresso, vai ser inversamente proporcional. Vamos analisar essa tabela. Quando nós temos o preço do ingresso a R$30 e passamos para 60, nós duplicamos o preço do ingresso. A pergunta que devemos fazer é qual das outras grandezas diminui pela metade, porque a questão pede grandezas inversamente proporcionais. Então, se o preço do ingresso aumentou 2 vezes, temos que encontrar a grandeza que diminuiu pela metade. Se nós pegarmos a última coluna da tabela, o preço do ingresso, que era 30, passou a ser 90, ou seja, triplicou. Como é inversamente proporcional, devemos procurar qual das grandezas diminuiu pela terça parte. E aí, através dessas suas anotações, você vai identificar a grandeza que atende a essas duas condições e marcar na alternativa, porque ela será inversamente proporcional ao preço do ingresso, ou seja, à medida que o preço do ingresso foi aumentando, esta grandeza foi diminuindo na mesma proporção.
Questão 2. Amanda e Carla compraram juntas um pacote de balas com 120 unidades. O valor total das balas foi dividido da seguinte maneira. Amanda pagou R$ 3,00 e Carla R$ 6,00. Como podemos ajudá-las a dividir as balas sabendo que a partilha será proporcional ao valor que cada uma pagou? Eu vou explicar para vocês um método para resolver essa questão. Se você conhecer outros, pode utilizar. Amanda ajudou com R$ 3,00. Carla com R$ 6,00. Logo, o pacote de bala custou R$ 9,00. No pacote tem um total de 120 balas. Para descobrir quantas balas cada uma delas vai receber, vamos fazer o seguinte. Amanda contribuiu com R$ 3,00 dos 9 total. Então, você deve pegar esta fração e multiplicar pelo valor total de balas. Ou seja, você vai calcular 3/9 do total de balas, que é 120. Aí você encontra a quantidade de balas que a Amanda vai receber. Carla contribuiu com R$ 6,00 dos 9 que custou o pacote de balas. Logo, você vai calcular quanto é a fração 6/9 do total de balas, que é 120. Dessa forma, você vai encontrar a quantidade que cada uma delas vai receber. Questão 3. Em um trabalho de pintura das paredes de um edifício, várias grandezas interferem no prazo em dias necessário para a sua finalização. A listagem mostra algumas dessas grandezas. A primeira é o número de pintores trabalhando, a segunda, horas trabalhadas por dia pelos pintores, a terceira, altura da parede a ser pintada, quarta, largura da parede a ser pintada. Considerando que todos os pintores trabalham com a mesma eficiência e que não há outros fatores que interferem no ritmo do trabalho, as grandezas diretamente proporcionais ao prazo de conclusão da obra estão listadas com os números. Vamos às dicas. A primeira grandeza é o número de pintores trabalhando. Nós devemos compará-la com o prazo de entrega em dias. O que eu vou fazer aqui são suposições, ok? Se nós tivermos 4 pintores trabalhando, nós vamos ter um prazo X em que a obra será entregue. Se nós aumentarmos o número de pintores, o que vai acontecer com o prazo de entrega? E é isso que você deve analisar. Se o prazo aumentar quando nós aumentamos o número de pedreiros, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Agora, se o prazo diminuir quando aumentamos o número de pedreiros, elas são grandezas inversamente proporcionais. E é você que vai dizer que tipo elas são, ok? A segunda grandeza, horas trabalhadas por dia pelos pintores. E vamos compará-la também com o prazo de entregas. Se os pintores trabalharem 6 horas por dia, o prazo de entrega vai ser um prazo X. Se aumentarmos as horas trabalhadas, o que vai acontecer com o prazo? Se o prazo aumentar quando aumentou as horas, elas são diretamente proporcionais. Agora, se o prazo diminuir quando aumentamos o número de horas, elas são inversamente proporcionais. Agora, você deve fazer essas mesmas suposições com os itens 3 e 4 e verificar quais são diretamente proporcionais ao prazo de entrega. Depois, marque a alternativa que corresponde aos itens. Considere estes problemas. Entre eles, apenas um envolve duas grandezas diretamente proporcionais. O problema que envolve apenas grandezas diretamente proporcionais é o problema de número. Vamos descobrir. Vou dar dicas para você resolver esta questão. Como exemplo, eu vou pegar o problema 1. O prêmio de uma rifa seria distribuído entre 12 ganhadores. No momento da distribuição, apareceram mais 8 ganhadores legítimos. Que fração do prêmio cada um de todos os ganhadores levará? Nós temos o número de ganhadores e o valor que cada um deles vai receber. No início eram 12 ganhadores, então cada um iria receber uma quantidade X. Porém, no último momento apareceram mais 8 ganhadores, ou seja, o número de ganhadores aumentou para 20. Agora você deve imaginar o que aconteceu com o valor que cada ganhador vai receber. Se o valor aumentar quando aumentamos o número de ganhadores, elas são diretamente proporcionais. Agora, se o valor que cada um receberá diminuir quando aumentamos o número de ganhadores, elas são inversamente proporcionais.
Problema 2. Para pintar todo o interior de um triângulo equilátero desenhado em uma parede, foram gastos 2 tubos de tinta spray. Quantos tubos da mesma tinta serão necessários para pintar todo o interior de um triângulo equilátero, cujo lado mede 4 vezes o lado do primeiro triângulo? Nós temos então o tamanho do triângulo, que é um tamanho X, e a quantidade de tubos utilizados para pintar. A questão nos diz que são 2. Se aumentarmos o tamanho do triângulo, que tinha um tamanho X e agora foi para 4 vezes o tamanho inicial, quantos tubos de tinta nós vamos precisar? E aí? O que aconteceu com a grandeza quantidade de tubos de tinta? Aumentou ou diminuiu? Se a quantidade de tubos aumentar quando aumentamos o tamanho do lado, elas são diretamente proporcionais. Se a quantidade de tubos diminuir quando aumentamos o tamanho do lado, elas são inversamente proporcionais. Agora você deve fazer esses mesmos esquemas com os problemas 3 e 4, verificar se as grandezas envolvidas são diretamente ou inversamente proporcionais e depois marque a alternativa que corresponde à sua resposta. Questão 5. Considere as afirmativas sobre uma loteria cujo prêmio é de R$ a ser dividido igualmente entre N acertadores, cabendo Q a cada um deles. Então, nós temos 3 afirmações e eu vou explicar cada uma delas. A questão é: quais dessas afirmativas são verdadeiras? Vamos às dicas. Primeira, fixando-se V, as grandezas N e Q são inversamente proporcionais. O V é o prêmio, então vamos indicá-lo aqui. N é o número de acertadores e Q é o valor recebido por cada acertador. A ideia que eu vou dar aqui, você vai fazer continhas no seu caderno com os valores que você quiser, tá ok? Você deve primeiro criar um valor para a letra V. Pode ser qualquer valor. Depois, você vai criar um número de acertadores para este prêmio. E, para encontrar o valor que cada ganhador vai receber, basta dividir o valor do prêmio pelo número de acertadores. Depois que você fez esse passo, você deve manter o mesmo valor para o prêmio, o valor inicial que você colocou, aumente o número de acertadores e faça a divisão com o novo número de acertadores. Ou seja, você vai pegar o mesmo prêmio da primeira linha, dividir pelo novo número de acertadores e marcar esse valor. O que aconteceu com as grandezas, número de acertadores e o valor recebido por cada um? Se o valor a ser recebido aumentou, quando aumentamos a quantidade de acertadores, elas são diretamente proporcionais. Agora, se o valor a ser recebido diminuiu quando aumentamos a quantidade de acertadores, essas grandezas são inversamente proporcionais. E aí você vai verificar se a afirmativa 1 está correta. Afirmação 2. Afirmativa 2. Fixando-se N, as grandezas V e Q são diretamente proporcionais. Prêmio é o V, o número de acertadores é o N e Q é o valor recebido por cada acertador. Novamente, você deve criar um valor para V, pode ser o valor que você colocou na afirmativa 1. Vai criar um número de acertadores para este prêmio e você vai dividir o prêmio pelo número de acertadores que você criou. Depois desse primeiro passo, você deve aumentar o valor do prêmio, manter o mesmo número de acertadores e fazer a divisão agora do novo valor do prêmio pela mesma quantidade de acertadores. E aí você vai observar o que aconteceu com essas grandezas. Se o valor a ser recebido aumentou quando aumentou o valor do prêmio, essas grandezas são diretamente proporcionais. Se o valor a ser recebido diminuiu quando o prêmio foi aumentado, elas são inversamente proporcionais. Terceira afirmativa. Fixando-se que as grandezas V e N são inversamente proporcionais. O valor recebido é indicado pela letra Q, o número de acertadores pela letra N e o prêmio pela letra V. Devemos fixar que, ou seja, o valor a ser recebido por cada acertador vai ser 1 para todos. Aí você deve criar um valor que cada acertador vai receber. Depois, crie um número de acertadores para este prêmio.
e depois multiplique o valor que você criou pelo número de acertadores. Depois, no segundo passo, você vai manter o mesmo valor a ser recebido por cada acertador, aumente o número de acertadores e faça a multiplicação. Você vai multiplicar o mesmo valor criado pelo novo número de acertadores. E aí você vai ter um novo valor de prêmio. E aí, o que aconteceu com as grandezas? Número de acertadores e valor do prêmio. Se o valor do prêmio aumentar quando aumentamos o número de acertadores, elas são diretamente proporcionais. Agora, se o valor do prêmio diminuiu quando aumentamos o número de acertadores, estas são inversamente proporcionais. E aí depois você vai olhar nas afirmações e verificar se ela é verdadeira ou falsa. Você deve observar as conclusões sobre cada afirmativa e depois marcar a alternativa que corresponde à sua resposta. Questão 6. Entre as situações citadas a seguir, qual é a que apresenta grandezas inversamente proporcionais? Nesta questão, você deve utilizar os conhecimentos já adquiridos até aqui, e aí é as suposições. Por exemplo, na letra A, nós temos a quantidade de máquinas iguais em ação e o número de peças produzidas por elas. Você deve criar um valor para o número de máquinas e criar um valor para o número de peças. Depois, aumente o número de máquinas e pense o que acontece com o número de peças produzidas. Se o número de peças aumentar, elas são diretamente proporcionais. Agora, se o número de peças diminuir, elas são inversamente proporcionais. Esse é o exemplo da letra A. Você deve seguir agora o mesmo esquema com as situações das alternativas B, C e D e verificar qual delas apresenta grandezas inversamente proporcionais. Depois, marque a alternativa que corresponde à sua resposta. Pessoal, espero ter ajudado vocês. Muito obrigada por assistir aos vídeos deste canal. Um abraço e até o próximo. Tchau, tchau.